E aí tu fala também do Patos, que a parte do emocional faz muito uma ligação com os políticos, né? Que eles mexem com isso. certeza. A gente, né, a gente conhece um político muito famoso que ele fala, ó, a gente vai dar comida aos pobres, fala muito sobre os pobres, Sim, então sim. ele coloca a emoção lá em cima. Aham. Mas aí ele falta no Logos, ou a maioria dos políticos faltam no Logos. É essa a Sempre, minha sempre. percepção, Eu então. tenho avaliado muito a postura de dois dos candidatos que ficaram mais... Dos personagens políticos que ficaram mais conhecidos hoje no Brasil por causa da polarização que houve, política mesmo, né? Que é o Lula, que é o atual presidente, e o Bolsonaro, que é o ex-presidente. Uma coisa que a gente pode observar de comum, de parecido nos dois personagens, nessas duas figuras, que é muito semelhante, e aí eu não puxo nem vantagem nem desvantagem para nenhum dos lados, eu só trago o dado para a gente Sim. avaliar propriamente, é a capacidade deles de avançarem nessa etapa do pathos, Patos. que é o apelo emocional. Então, sempre pode observar todos os discursos de ambos os presidentes, o atual e o ex, eles sempre apelam para o emocional nos discursos. Então, eles elevam o tom da voz, eles falam com rigor, com força, com quem diz assim, eu tô fazendo você perceber que isso aqui tá vindo de dentro de mim. Não é algo que eu tô dizendo da boca para fora, é algo que eu sinto, é algo que tá nas minhas entranhas. Então, eles falam com muito vigor. E o corpo deles, ele vai trabalhando a serviço desse discurso, de modo que quem vê essa performance, e eu sempre defendo que comunicação, que oratória é performance, é por isso que no meu treinamento tem duas partes do treinamento, que é performance da comunicação verbal e performance da comunicação não verbal. Aí as pessoas até brincam, bom, mas a gente vai aprender a fazer teatro então? Não, não é que é um teatro, mas é uma performance, né? Você precisa usar alguns elementos para que você tenha o resultado esperado. E essas duas personagens trazem muito forte isso, né? Esse apelo emocional, a força nas palavras, quais palavras eles usam. Então, eles sabem muito bem, eles conhecem muito bem o público deles e eles sabem o que esse público quer ouvir. O público do Lula quer ouvir aquilo que ele diz. O público do Bolsonaro quer ouvir aquilo que ele diz. A partir do momento em que eles passarem a dizer coisas diferentes ou indo na contramão daquilo que eles sempre defenderam, eles não vão mais conquistar, não vão mais angariar o apoio da opinião pública daqueles que votam neles. Então, a gente trouxe aqui o exemplo de políticos, mas a gente pode citar outros exemplos, né, de pessoas, de influenciadores, por exemplo, que são muito, muito, muito hábeis nessa tarefa de persuadir, que a gente se olha para ele e se comove. Então, isso é muito forte. A gente precisa se dar conta, porque muitas vezes a gente é persuadido, a gente é até manipulado sem se dar conta. A gente vai se dar conta quando a gente começa a estudar um pouquinho e olhar para essas questões todas, e a gente vê que no final da história tá todo mundo a serviço de defender alguma ideia, né? Tá todo mundo querendo que você acredite em alguma coisa. Então, é muito forte isso. Eu queria voltar para os políticos, pode ser? Pode ser. Rapidinho, coisa básica. Ó, eles passam ali pelo ethos, né? E pelo pathos. Uhum. O ethos da parte ética, o pathos da parte emocional. E aí a maioria, um pouco assim, né? Mas vou falar a maioria. A maioria das vezes eles não chegam ali no Logos, que é a argumentação. Sim. E, claro, são muito bem argumentativos, né? Os caras manjam demais. Só que às vezes quando eles não encontram essa questão da argumentação, o que eu vejo eles tratam com medo. Uhum. O medo dentro da oratória, da própria comunicação, eu acredito que seja uma das maiores massas de manipulação que existe. Com certeza. Por exemplo, de um lado é o medo do fascismo, do outro é o medo do comunismo. Isso. Então, eu acredito que chega um momento onde que as pessoas não conseguem lidar com as suas próprias comunicações, né? Com a sua própria comunicação através do ethos, pathos, e foge um pouco do argumentativo, que eles trazem esse medo à tona. É interessante, então, que quando a gente quer manipular, seja ele de um jeito bom ou ruim, a gente trazer o medo da pessoa, sempre trazer a parte sentimental da outra pessoa, seria isso? A melhor forma de manipular uma pessoa é controlar as emoções dela. Melhor forma. Você quer manipular uma pessoa?
tenha conhecimento das emoções que visitam ela no momento em que você está falando com ela. Se ela sente medo de você, você vai por esse viés do medo e você vai conseguir manipular ela. Se ela sente receio, insegurança, se ela fica nervosa, se ela se sente ansiosa, ou se ela se sente feliz, se sente alegre, você vai conseguir o que você quer se você conseguir manipular as emoções dessa pessoa. E é isso que os políticos fazem de maneira com bastante sucesso, com bastante êxito, né? Por quê? Porque todos pregam o medo a algum mal, né? Como você falou, ou é o medo do fascismo, ou é o medo do comunismo, enfim, sempre tem um medo por trás da manipulação, porque ninguém quer ficar refém daquele vilão que se usa ali naquele momento, né, para manipular a pessoa. Então, eu tenho muito medo, por exemplo, de não ter como me sustentar, de não ter uma economia boa para que eu consiga ter o meu emprego, pagar minhas contas. Eu tenho muito medo disso. Se vier um presidente, ou um candidato a presidente, ou um candidato a prefeito, e me disser, olha, se você votar no fulano de tal, ele vai acabar com o emprego na cidade, ele vai acabar com a economia, você vai ter que catar latinha aí para sobreviver, porque vai ser horrível. A gente vai sentir muito medo e a gente vai... A tendência é que a gente comece a... Não digo que nós vamos já, de momento, aceitar o que ele disse e votar nele, mas que a gente vai ficar com a pulguinha atrás da orelha, com o pezinho atrás e vamos pensar no que ele falou, a gente vai. Por quê? Porque é o viés do medo. O viés do medo é sempre exitoso para quem quer manipular, né? Por isso que eu disse que a manipulação ela tem essa carga negativa. E a persuasão, ela vai num campo mais positivo, né? Porque a persuasão, ela está muito preocupada também com o interesse do outro. Enquanto que a manipulação, ela não se preocupa com o interesse do outro, ela está preocupada com o próprio interesse. O manipulador, ele está preocupado com o próprio interesse. Eu não estou preocupado, quando quero te manipular, se você vai se sentir mal, ou se você vai ter prejuízos por isso, ou se por causa dessa manipulação você vai se tornar uma pessoa ansiosa, vai desenvolver uma doença psíquica. Eu estou preocupado apenas em que você acredite fielmente no que eu tenho a dizer e que você vire meio que um seguidor fiel das minhas ideias, né? Cara, perfeito isso. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando?